como criar um dashboard do Brasileirão passo a passo. Então na aula de hoje você vai aprender a criar um dashboard com ranqueamento dos 5 primeiros colocados, como também os 4 rebaixados, aonde selecionarmos o clube, observe, vou selecionar aqui, por exemplo, o América Mineiro. Ao trazer o clube, vai retornar o seu brasão e a sua pontuação de acordo com o campeonato selecionado e também a posição dos 5 primeiros neste campeonato, como também os 4 últimos. Então vamos selecionar aqui, por exemplo, o ano 2009. Então, no ano 2009, os 5 primeiros colocados foram aqui o Flamengo, o Internacional e o São Paulo, juntamente com o Cruzeiro e o Palmeiras. E observe aqui os 4 rebaixados. Então, neste ano, o América Mineiro não participou. Vamos pegar um outro clube, vamos pegar, por exemplo, o Botafogo. Ao selecionarmos aqui o Botafogo, observe aqui que ele me trouxe a pontuação do Botafogo neste campeonato de 2009, 47 pontos, ficou em 15º colocado. E aqui está a colocação dos clubes no mesmo campeonato de 2009, como também os rebaixados. Vamos mudar aqui o ano, Vamos pegar aqui, por exemplo, o ano 2015, aonde nesse mesmo campeonato, este mesmo Botafogo, observe, ele não participou, possivelmente estava na Série B. E o que aconteceu? Nesse ano de 2015, o campeão foi o Corinthians, observe, com o Atlético Mineiro em segundo lugar e o Grêmio em terceiro. E se observarmos aqui, os brasões dos times mudam de acordo com o ano selecionado. Vamos mudar aqui, por exemplo, para o ano de 2016. Observe aí que já vai mudar o brasão de cada clube. Então o nosso gráfico é dinâmico, com retorno de imagens. Então vamos aprender tudo isso a partir deste vídeo passo a passo. Então fica comigo aí que você vai ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, esse arquivo aqui eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo o arquivo inicial ao abatermos a meta de 50 likes. Então deixa o seu like aí se você quer que esse arquivo inicial seja disponibilizado. Então vamos começar agora o nosso dashboard passo a passo juntamente aí com você, que eu tenho certeza que já deixou aquele gostei para que esse vídeo bata aquela meta de 50 likes para que eu disponibilize o arquivo inicial. Então vamos lá, vamos entender aqui, Eu tenho uma tabela aqui do Brasileirão com ranqueamento já com a pontuação de cada clube nos anos de, observe, dos anos de 2009 a 2017. E o que eu vou fazer aqui para que você entenda? Aqui já tem toda a pontuação de cada clube e se observar está ordenado pelo ano do campeonato, 2017, 2016 e por aí vai. Bom, na coluna que vai nos interessar aqui é a coluna A, onde tem a posição, o ano do campeonato. A outra coluna que nos interessa aqui, no caso, é a coluna C, que tem a discriminação dos clubes. A coluna D, que tem a pontuação. Então, basicamente, eu vou trabalhar com essas 3 colunas. Aqui na minha aba Times, eu tenho os escudos desses clubes. Então, aqui é apenas foi inserido imagens às células. Então não está renomeado nenhuma dessas células. Já aqui na minha guia extração, como é que vai funcionar aqui para que você entenda? Por enquanto só tem números de 1 a 20 e vamos dar vida a estes números. Observe aqui que também nas minhas células tem as células auxiliares, no entanto vamos criar aqui do zero juntamente com você. Na minha guia configurações, eu deixei aqui o nome dos clubes, de todos os clubes que participaram dos campeonatos de 2009 a 2017. Então tem o nome de todos esses clubes. E aqui os anos que eu vou estar trabalhando, de 2009 a 2017. E na nossa aba Dashboard, ela está com fundo aqui cinza. Então, se eu vim aqui, exibir linha de grade, linha de títulos, deixa eu pegar, por exemplo, essa célula, página inicial. Então, basicamente, eu apenas mudei aqui o preenchimento. E se observarmos, eu estou utilizando esse preenchimento aqui, esse cinza aqui, mais claro. Ou seja, selecionei toda a área onde eu vou criar o meu dashboard e apliquei um preenchimento em cinza, mais claro. Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos estar fazendo, vou aqui na minha guia extração e eu quero retornar os clubes, perfeito? Mas vamos fazer a seguinte coisa. Vamos aqui na nossa guia configurações e vamos trazer aqui, por exemplo,
os anos. Bom, eu quero selecionar o ano, eu quero que me traga os times de acordo com o ano. Então vamos lá, para isso, ó. Vou vir aqui na minha guia desenvolvedor, não vou utilizar Max, mas vou utilizar esse recurso aqui do inserir, ó. Então, caso a sua guia desenvolvedor esteja desabilitada, que por padrão ela vem desabilitada, você vem aqui na guia arquivo e vamos habilitar mesmo, ó. Então, vou aqui em arquivo, em opções. E agora vou vir aqui, ó, em personalizar faixa de opções, pois vamos estar habilitando a nossa guia desenvolvedor. Então, cliquei em personalizar faixa de opções, vai atualizar aqui a nossa aba. E se observarmos aqui a nossa guia desenvolvedor, ó. No meu caso ela está marcada porque eu utilizo a guia desenvolvedor todos os dias para automatizar arquivos e sugiro que você também habilite. Então você vai marcar a mesma e vai dar um OK. E ao salvar o seu arquivo, toda vida que você abrir o Excel, a guia desenvolvedor já vai vir habilitada a você. Feito? Então tá aqui a nossa guia desenvolvedor nesse momento. Eu não dei o OK porque eu já tenho ela habilitada. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Na minha guia desenvolvedor, vou clicar aqui no meu inserir e vou utilizar aqui esse carinha aqui, ó, a minha caixa de combinação, ó, esse objeto aqui, ó. Observe. Então vamos inserir o mesmo, ó, desenvolvedor. Vou inserir duas caixas de combinação, vou clicar nesse primeiro e eu vou ter uma caixa de combinação para trazer o nome dos clubes e uma caixa de combinação para trazer os nomes, os anos. Então deixa eu com ela selecionada, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V, ou seja, já tenho duas caixinhas de combinação. Observe que por enquanto ela não traz nada dentro das mesmas e agora vamos colocar valores dentro dessas caixas. Então vamos lá, ó. Se eu clicar sobre esta, que eu vou trazer aqui o nome do clube, então vou clicar aqui em formatar controle e vou adicionar o nome dos clubes dentro dessa caixa de combinação, ó. Intervalo de entrada. O que é que vai estar entrando dentro dessa caixa de combinação? Ou seja, eu vou criar uma lista dinâmica que eu só posso selecionar o que estiver dentro da mesma. Então, o que vai entrar dentro dela, vou clicar nessa setinha e vou selecionar os dados. Lembrando que se eu tiver um intervalo nomeado, basta eu informar o nome desse intervalo aqui dentro dessa caixinha. Então, observe, ó, vou pegar aqui do primeiro ao último clube dessa lista. Ó. Observe que ele já informou aqui a minha guia conf de A2 a A35. Então, vou clicar novamente na minha setinha, já está aqui o meu intervalo de entrada. A que célula eu vou estar vinculando? O que seria isso? Bom, quando eu seleciono qualquer item dentro dessa caixa de listagem, ele lança a posição desse item. Ou seja, se eu selecionei o primeiro item, ele lança o número 1. Se eu selecionar o segundo, ele lança o número 2 e por aí vai. Então, eu vou vincular essa informação aqui, célula. Bom, eu posso vincular qualquer célula que eu queira. No entanto, vamos vincular uma célula que eu já sei que eu vou trabalhar de forma auxiliar com a mesma. Então, vou clicar novamente nessa caixinha e vou apontar para uma célula que me atenda, ó. Então observe, ó. Vou clicar aqui, por exemplo, vou clicar sobre esta célula aqui, ó, a minha célula H1. Perfeito? Lembre-se que eu poderia clicar em qualquer uma célula aqui do Excel. Então vou clicar na minha setinha e em linhas suspensas é a quantidade de itens que vão aparecer dentro dessa listagem. Se eu manter o número 8, observe que vai acontecer, ó. Vou dar um OK. E observe que vai trazer apenas, ó, pré-definidamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Quantos clubes eu tenho aqui nessa listagem? Ó, vamos verificar. Eu tenho do primeiro, que é o América Mineiro, ao Vitória, ou seja, eu tenho 34 clubes que participaram do Campeonato Brasileiro de 2009 a 2017, ou seja, 34 clubes diferentes. Então, se eu vier aqui nessa caixinha aqui, clicar sobre ela, formatar controle, e se eu colocar aqui o número 34, vamos ver o que acontece. Ó. Vou dar um OK. Observe que agora eu tenho todos os clubes, ó, listados. Então, é isso que faz esse recurso de quantas linhas suspensas. Legal? Então, se você preferir dessa forma, vou deixar dessa forma aqui. Agora eu consigo ver todos os clubes sem ter aquela barra de rolagem. Ó. Bom, e aí o que acontece? Ó? Se eu selecionar o primeiro clube, ó, o América Mineiro, observe que aparentemente nada acontece de diferente. No entanto, se eu for naquela célula vinculada, lá na minha extração, ó, observe que lançou o número 1. Esse 1 significa que ele é o primeiro item daquela listagem. Se eu selecionar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o Corinthians. Se eu for lá na minha extração de dados, lançou o número 10. Ou seja, o Corinthians é o 10º item daquela listagem. Então, tudo isso aí vai fazer um efeito para que eu possa descobrir que clube eu selecionei. Através de onde? Ó? Porque os meus times
lembre-se, estão aqui dentro dessa listagem. Ó. Se eu pegar esse primeiro item, pós-cabeçalho, e vir até o Corinthians, observe que eu tenho a contagem de 10. Ou seja, o Corinthians realmente é o número 10 dessa listagem. Então, através desta informação, eu vou conseguir saber quem foi o item 1, quem foi o item 2, quem foi o item 3, de acordo com a posição dessa lista. Isso daí é um dos segredos para funcionar isso aqui perfeitamente. A mesma coisa eu vou fazer para este outro. Ó. Vou clicar sobre ele. Vou clicar aqui em formatar controle. E intervalo de entrada, que dados eu quero ver dentro dessa listagem. Vou clicar na minha setinha, vou aqui na minha guia conf e vou trazer aqui os anos. Cliquei na minha setinha novamente, vínculo da célula. Aqui célula eu vou vincular essa informação. Vou clicar na minha setinha novamente e vou na minha guia extração. E eu vou vincular a essa célula aqui, ó, a minha K2. E quantas linhas suspensas, se eu não estiver enganado, eu vou ter aqui provavelmente umas 9. Deixa eu colocar aqui o número 9 e vou dar um OK. Vamos verificar se é isso mesmo. Ó. 2009 a 2017. Então, exatamente, eu tenho de 2009 a 2017. Se observarmos aqui na minha guia conf, vou selecionar do primeiro ao último 9 registros. Ó. Perfeito? Então, por isso que eu informei o número 9 lá na minha lista suspensa. Bom, se eu selecionar aqui, ó, 2009, vai lançar possivelmente o número 1 lá na minha célula K2. Vamos verificar se foi isso? Tá lá, ó. Legal? Então eu vou me basear nesses dois números para que eu possa trazer os dados. Perfeito? Bom, o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Nessa minha célula, vamos tentar trazer o nome dos clubes de acordo com a sua posição, extraindo dessa informação aqui, ó. Porém, primeiramente eu tenho que trazer o ano do clube, perfeito? Então, como é que eu vou trazer aqui o ano? Porque se eu informar o número 1, eu não vou conseguir distinguir. Eu sei que o número 1 é o 2009, se eu for aqui na minha guia conf, ó. 2009, se eu lançar o número 2 é o 2010, se eu lançar o 3 vai ser o 2011. No entanto, a minha base de dados está lançada como 2017, 2016 e por aí vai. Ela não vai conseguir interpretar quem é 1, quem é 2, quem é 3. Então eu tenho que interpretar essa informação para ela. Como é que eu faço isso? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Se os meus times começam de 2009 e eu quero de uma forma dinâmica, vamos utilizar aqui a lógica. Basicamente eu vou colocar aqui, ó, igual na minha célula I2, igual ao ano anterior, ao primeiro ano da minha listagem, ou seja, o ano de 2008. E vou somar esse ano mais o conteúdo da minha listagem. Então, se ele selecionou lá 2009, ele lança o número 1, porque é o primeiro item da listagem. Se ele selecionou 2010, retorna o número 2, porque é o segundo item da listagem. Ou seja, eu sempre vou pegar o ano inicial ao primeiro ano do campeonato, mais o conteúdo da minha listagem. Ou seja, se eu selecionei 2009, ele retorna o número 1. O que vocês acham que vai retornar aqui na minha célula I2? Ó? 2009, ó. Se eu lançar, se eu vir aqui na minha aba, ó, selecionar 2010, se eu for na minha extração, retornou o número 2, então 2 mais 2018, lançou 2010. Ou seja, eu estou querendo visualizar o campeão de 2010. Entendeu a lógica? Legal? Então vamos lá. A parte dessa informação vai ficar bem mais útil. E também o clube, ó. Bom, eu retornei aqui o número 10, mas eu não sei quem é o 10 lá naquela minha listagem aqui, ó. Perfeito? Quem é o item 10? Como é que eu sei? Bom, para isso, eu vou utilizar igual. Observe, ó, vou utilizar igual, vou utilizar muito a função indireta nesse vídeo. Lembrando que eu já ensinei em outros vídeos utilizar, por exemplo, a função índice mais correta para retornar imagens. Nesse vídeo, vou utilizar muito a função indireta. Então vamos lá, ó, igual a quê? Igual a função indireto. Observe que a função indireto, ela passa aqui um parâmetro, ó. Retorna uma referência indicada por um valor de texto. O que a gente deve saber aqui, ó? Ela retorna uma referência indicada por um valor de texto. Primeira coisa que me chama a atenção, se é um valor de texto, eu vou ter que colocar entre aspas duplas. Perfeito? E eu vou ter que ela me retorna uma referência. Então vamos lá na prática, ó. Vou dar o tab aqui para autocompletar aqui a minha função. E agora observe os argumentos que ela me pede, ó. O texto que vai servir de referência e o critério, vamos dizer assim, perfeito? Então vamos lá, ó. Como é um texto, eu vou colocar entre aspas duplas. E eu vou me referenciar a essa guia aqui, ó, a guia conf, pois é nela que eu vou buscar essa informação. Então eu vou digitar,
Eu não vou selecionar mesmo porque ele não vai aceitar, porque eu coloquei um aspas duplas, perfeito? Você pode simplesmente estar apagando o conteúdo, como eu vou fazer aqui, ó. Clicar na sua aba, como preferir, por exemplo, na aba Conf, e vou pegar, por exemplo, a coluna A, por inteiro, ó. Bom, só que lembre-se que isso aqui o meu critério é um texto, então observe, ó, vou colocar entre aspas duplas o que eu fiz até aqui e vou apagar esse segundo A, dois pontos A, perfeito? Então, esse é o meu texto referência, ó, a minha guia Conf, coluna A. Fecho aspas duplas, legal? E vou concatenar, observe, vou concatenar com o conteúdo da minha célula H1. Que é a minha célula H1? Vamos lá, ó. Vou lá na minha guia extração, que é onde eu estou utilizando. A minha célula H1 é aquela célula que me retorna o item da posição. Quando eu seleciono um clube, lembre-se que ele retorna o número 1. Quando eu seleciono o segundo, retorna o número 2 e por aí vai. Perfeito? Se eu fizer só dessa forma, vou fechar aqui o meu parênteses e vamos ver o que acontece. Ó. Se eu der um Enter, observe que retornou Chapecoense. Bom, vamos verificar se na minha base de dados Chapecoense é o 10º item. Se eu for lá na minha guia Conf, ó, lembre-se que o meu conteúdo aqui começa a partir da minha A2, ó. Então, se eu selecionar de A2 até Chapecoense, ela é o item de número 9. Observe, ó. Só que eu selecionei o item de número 10. Se observar na minha extração, eu quero o item de número 10. E Chapecoense não é o item 10, é o item 9. Então, como é que eu driblo isso e por que isso acontece? Porque se observarmos, eu estou utilizando a coluna A como critério. Estou informando a coluna A por inteiro. Só que na minha coluna A, a primeira célula é um cabeçalho. Então, ele está considerando que aquele cabeçalho é o quê? É o primeiro item. Vamos ver se é isso mesmo? Se eu colocasse aqui o número 1, ó. Observe que retornou clubes. Isso quer dizer o quê? Que ele retornou esse nomezinho aqui, ó. Então, para driblar isso, claro, eu simplesmente poderia ignorar esse cabeçalho e apagar ele. Perfeito? E começar a parte da minha célula 1 o nome dos clubes. Mas se você prefere deixar identificado a sua célula para representar o que é que ela significa, da forma que está aqui, o que é que a gente pode fazer para driblar essa situação, ó? Eu vou simplesmente, após o meu H1, colocar mais um. Legal? Ou seja, ele vai me retornar aquele valor e vai somar mais um para que sempre traga o valor correspondente. Meio que ele vai desconsiderar o nosso cabeçalho agora, ó. Vou dar um Enter e observe que retornou América Mineiro, porque é o primeiro item pós-cabeçalho, ó. Legal? Então, se eu vir aqui digitar o número 10, ele vai ter que retornar o Corinthians, ó. Perfeito? E não mais a Chapecoense. Tenho certeza que você entendeu aí a lógica e vamos utilizar muito dessa lógica nesse dashboard. Não se preocupe, a parte do dashboard é sempre a parte mais fácil. Vamos dizer assim. Por quê? Porque sempre é aquela parte aonde você vai ter mais da sua criatividade. E claro, isso não é fácil. Eu quero dizer que a parte mais complicada de se entender é a parte da extração dos dados. A parte do dashboard é sempre aquela parte de criatividade de cada um, perfeito? Então vamos entender aqui primeiramente a fonte de extração de toda a montagem do arquivo. Bom, agora eu creio que dá para me partir para a minha coluna C, D e a coluna E. Eu quero retornar quem ficou em primeiro lugar no campeonato de 2010. Perfeito? Eu quero retornar a sua pontuação. E eu quero retornar se ele foi o campeão, se ele foi o vice, se ele foi em primeiro, segundo e por aí vai. Então observe, como é que eu vou fazer aqui, ó? Vou utilizar novamente a função indireto, como eu disse. Esse vídeo vai utilizar bastante a função indireto, ó. Igual a função indireto. Dei um tab, já autocompletou para a gente. Então aqui o que é que eu vou fazer, ó? Bom, eu vou fazer aquela mesma noção. Eu posso tanto digitar como eu posso selecionar a coluna que eu quero, da tabela que eu quero e depois eu faço uma adaptação. E é isso que eu vou fazer, ó. Igual a indireto, vou vir na minha tabela, que é onde contém a pontuação de todos os clubes e eu vou utilizar a coluna C como parâmetro, pois é nela que contém o nome dos clubes. Então, cliquei aqui no meu C, ó. Então, novamente, o que é que eu vou fazer, ó? Vou colocar aqui entre aspas duplas, já que é uma referência de texto. Tenho que colocar entre aspas duplas e vou apagar esses dois pontos C. Então, eu estou indicando para a minha função direto que utilize a guia tabela e a coluna C como parâmetro. Perfeito? Então, é isso que você deve entender aqui, ó. E eu vou, como é uma função de texto, eu vou colocar entre aspas duplas. E agora eu vou concatenar com a função corresp. Para que você entenda, a função corresp, ela serve para me retornar a linha, perfeito?
Então, vou utilizar aqui a função corresp, vai me retornar a posição relativa a um item. Ou seja, não necessariamente a linha, porque se fosse a linha eu utilizava a função lim, mas sim a posição que está aquele item, perfeito? Então vamos lá, vai fazer uma correspondência aqui. Vamos utilizar qual será a célula como parâmetro. Vamos voltar lá para a nossa guia extração e eu vou clicar sobre a minha célula que contém o meu dado. Ó. Possivelmente vai ser a minha célula I1, perfeito? Então a minha célula I1 ela tem o nome do clube, perfeito? E aí o que eu vou fazer? Ó? Ponto e vírgula, eu vou procurar o nome desse clube lá naquela base de dados. Então vou informar novamente, ó, ponto e vírgula. Agora eu vou lá na minha tabela e vou pegar a minha coluna de A a A, perfeito? E agora eu vou travar a mesma, vou pressionar aqui o meu F4, já que eu vou querer arrastar para o lado e não vou querer perder essa referência. Ponto e vírgula. E aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Vamos colocar aqui, primeiramente, eu vou colocar de uma forma que possivelmente vai dar um erro. E aí vamos ajustar para que você entenda por que eu fiz dessa forma, por que eu fiz de outra forma. Vou fechar aqui o meu vou colocar o meu argumento 0, porque eu quero uma correspondência exata. Observe aqui, ó, argumento 0, se quiser uma correspondência exata. E vou fechar aqui o meu parênteses da função corresp. Bom, só até aí vai funcionar? Eu lhe adianto que não. Vou fechar aqui o meu parênteses agora da função indireta e vou dar aqui um Enter. Observe aqui que retornou não encontrado, ou seja, deu um errozinho normal. Ah, só um detalhe interessante, perfeito? Como eu estou buscando aqui de acordo com o ano do campeonato, aqui não deve ser a célula I1, como eu informei, ó, porque a célula I1 fornece o nome do clube, se eu não estiver enganado. Vamos dar uma olhadinha, ó, aqui na minha guia extração, ó. A minha célula I1 fornece o nome do clube. Já que eu estou buscando o ano do campeonato, eu tenho que formar a célula I2, perfeito? Então vamos lá, ó. Voltar aqui a nossa guia extração. Vou pegar a nossa fórmula que fizemos até aqui, sem problema algum, sem erro algum. Vou apenas colocar aqui o I2, perfeito? E detalhe, vamos dar aqui um Enter e observe que retornou Fluminense. Então, se ele retornou Fluminense, isso quer dizer o quê? Que o Fluminense possivelmente foi o campeão do Campeonato Brasileiro de 2010. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. Ó. Se eu vim aqui selecionar o ano de 2010, o Fluminense está lá em primeiro lugar. Ó. Exatamente. Ó. Então, a nossa fórmula até aqui funcionou perfeitamente. Ó. Legal? Então, entenda aí o contexto de como vai funcionar a fórmula. Eu posso já arrastar a fórmula? Bom, se ela tiver já pronta, eu posso estar arrastando. Então vamos ver se realmente eu posso arrastar. Ó. Duplo clique aqui na minha alça e observe que vai dar um erro. Isso quer dizer o quê? Que a nossa fórmula ainda não está pronta. Ó. Até porque, observe que quando eu dei um duplo clique na minha alça, observe que eu perdi o ano de referência. Ou seja, eu não estou mais me baseando em 2017. E assim agora a célula abaixo. Ó. Se eu colocar o cursor sobre esta, observe que ela está pegando agora uma outra célula como critério. Então até aí fica aquela dica por que a gente trava o conteúdo. Porque quando a gente quer mudar ela de lado, ou mudar ela de lado, ou para baixo, dependendo da situação, a gente trava ela por completo. Então, nesse caso, eu vou travar tanto para minhas linhas como para minhas colunas. Então, o que é que deu de errado aqui, ó, aparentemente? Aqui, eu vou pegar o meu I2 e vou pressionar a tecla F4, ó. Perfeito? Observe como é que ficou a nossa fórmula. Ó. O I2, lembre-se que é aquela célula que eu forneço o ano. Legal? Então, se eu der um Enter, aqui nada vai acontecer diferente. Se eu der um duplo clique na minha alça, observe que vai retornar Fluminense para todos os demais. No entanto, Fluminense só ficou em uma posição. Ele não tem como ocupar as 20 posições. Perfeito? Então, agora vai entrar o que eu quero lhe explicar. Por que eu vou colocar mais alguns argumentos. Aqui a gente já viu que ele está retornando Fluminense para todos as 20 colocações. Então, como é que eu faço para mudar essa informação? Perfeito? Observe, ó, após a função corresp, antes de terminar a função indireto, então, entre os meus dois parênteses, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou simplesmente colocar o sinal de mais e vou somar ao conteúdo da minha célula B2. Ou seja, eu vou pegar a minha correspondência e vou somar mais essa posição. Para quê? Para que eu possa mudar o valor da minha lista. Ó. Se eu der um Enter, observe que retornou Cruzeiro. Só que vimos que o Cruzeiro ele não ficou em primeiro lugar. Vamos dar uma olhadinha novamente na minha tabela. Se eu vim aqui 2010,
se observarmos, ó, o Cruzeiro ficou em segundo lugar. Então, por que retornou lá Cruzeiro? Ó? Vamos dar uma olhadinha? Retornou o Cruzeiro porque simplesmente eu somei a minha correspondência, que ele encontrou a primeira linha, só que ele somou mais um, ou seja, foi buscar na segunda linha, e na segunda linha tem o nome Cruzeiro, e não Fluminense. Perfeito? Entendeu a lógica? Só que aí eu preciso fazer isso daí, para que eu possa mudar, de acordo com o ano, mudar os times. E o que eu devo fazer aqui para que você entenda na prática? Ó? Então, observe, ó, após eu somar mais B2, eu vou lá e subtraio 1. Ou seja, toda vida eu vou somar com o valor da minha posição e vou sempre subtrair 1. Para quê? Observe, ó, vai ficar mais fácil na prática. Ó. Vou dar um Enter e observe que novamente retornou o Fluminense como estava retornando da primeira vez. Ó. Se eu der um duplo clique na minha alça, ó, observe, ó, retornou agora o Cruzeiro, o Corinthians, o Grêmio e por aí vai. Ou seja, retornou agora tudo certinho. E qual foi a mágica? A mágica simplesmente eu encontrei a minha correspondência, somei mais um valor, que é a minha posição, e depois subtraí 1. Se eu não subtrair esse 1, ele vai sempre trazer o próximo valor. E como eu quero sempre o valor anterior, como vimos aqui, ele trouxe o Cruzeiro, ao invés de trazer o Fluminense na primeira vez que eu fiz a tentativa. Então, isso daí demonstrou por que eu tenho que colocar esse menos 1. Porque eu estou somando a minha correspondência, mais o valor do lado, e depois tiro apenas 1. Perfeito? Isso daí faz com que eu não pule para o próximo, sempre trago o valor atual. Legal? Se você entendeu isso, vai ficar muito fácil agora eu trazer os clubes aqui do lado. Ó. Bom, como eu vou arrastar essa fórmula, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um cifrão aqui, ó. Isso daqui vai permitir que eu arraste para o lado, não perca a minha referência. No entanto, quando eu arrastar para baixo, ele vai mudar de referência, que é o que eu quero. Então, vou dar um Enter e observe que aparentemente nada vai acontecer aqui diferente. Aqui também nada vai acontecer. No entanto, ao arrastar aqui para o lado, observe, ó, vai retornar novamente Fluminense. Por quê? Porque se observarmos, eu estou utilizando a coluna C como parâmetro. Então, o que é que eu devo fazer agora? Mudar apenas a posição, apenas a minha coluna de parâmetro. Eu quero trazer a pontuação, então a minha pontuação não está na minha coluna C, ó. A minha coluna C contém os times, a minha coluna D que contém a pontuação. Então, o que é que eu devo fazer? Simplesmente vir aqui na minha célula, que eu forneci o C como parâmetro, e alterar para D. E dar um Enter. Retornou a pontuação do Fluminense. Ó. Se eu der um duplo clique agora na minha alça, de forma dinâmica, já retornou todas as pontuações de cada um desses clubes. Ó. Então, isso quer dizer o quê? Se eu vir aqui ó, e mudar para 3, ou seja, vai trazer o campeão de 2011, observe, ó, retornou lá o Corinthians. Ó. Se eu vir aqui colocar o número 4, vai retornar possivelmente o campeão de 2012. Observe lá que mudou a pontuação e os clubes. Já entendeu aí como é que vai funcionar? Então já está meio caminho andado. Até porque eu tenho certeza que você já entendeu a lógica. Sabe que se eu vou criar um gráfico dos 5 primeiros e dos 4 últimos, já está bem encaminhado aqui o nosso dashboard. Perfeito? Então, como eu disse, sempre o segredo é na base de dados. Então, só para questões ilustrativas, como é que eu faço aqui para retornar o campeão, o vice, o terceiro, o quarto e por aí vai? Bom, isso daí é bem simples, ó. Aqui eu vou colocar igual, entre aspas duplas, já que é um texto. E eu vou colocar aqui, ó, campeão. Então eu vou colocar um texto na minha primeira célula, já que a primeira, sempre que retornar, é o campeão. Então, campeão de... Vou dar um espaçamento, aspas duplas, e vou concatenar com a minha célula que retorna o ano do campeonato. Ó. Então, esse daqui é o campeão de 2012. Legal? Se eu arrastar, o que vai acontecer? Simplesmente, eu só tenho um campeão, então eu não posso arrastar. Vice-campeão só temos um, concorda comigo? Então, aqui também eu vou colocar entre aspas duplas, perdão, como é um texto fixo, eu simplesmente vou digitar aqui, ó, vice-campeão. Perfeito? Como só podemos ter um vice-campeão, então aqui eu não preciso utilizar fórmula alguma. E aí, o que é que eu vou fazer, ó? Bom, como é que eu vou saber que posição ficou o Grêmio, o São Paulo e por aí vai? Simplesmente eu vou utilizar também uma fórmula, ó, igual a que, vamos pegar aqui, vou colocar igual ao conteúdo da minha célula, ou seja, vou buscar essa célula que retorna a posição do time e vou estar concatenando entre aspas duplas e vou colocar aqui o texto que eu queiro, ó. Terceiro vai ser o meu terceiro colocado, nesse caso, ó.
aspas duplas, observe o texto que eu utilizei, estou pegando o conteúdo da minha célula B4, que é o número 3, ou seja, vai retornar 3 concatenado com colocado, ou seja, terceiro colocado. Entendeu a lógica? Bem simples, ó. Vou dar um enter, terceiro colocado. Então, se eu tenho do terceiro até o 16º colocação, simplesmente não vou dar um duplo clique na alça, porque eu não quero autocompletar a 17ª, a 20ª, porque aí vai ter uma outra nomenclatura. Então, eu vou arrastar dessa forma, ó. Observe, ó. Feito? Então, retornou aí até o 16º colocado. E aqui, como eu disse, também, como aqui vai ser um texto fixo, se eu tenho sempre 4 rebaixados, simplesmente eu posso digitar aqui, rebaixado, ó. E agora, dou um duplo clique na minha alça, ó, e vai autocompletar. Perfeito? Entendeu aí? De forma dinâmica, já montamos aqui uma parte do nosso dashboard. Agora ficou bem fácil agora a gente levar essa informação lá para o nosso dashboard. O que eu vou fazer agora aqui? Por exemplo, na minha célula I3. Bom, na minha célula I3, eu vou querer retornar a pontuação. Para quê? Para que apareça debaixo lá do brasão do time a pontuação que fez esse clube. Perfeito? Então, como é que eu faço isso? Ó? Igual, observe, eu vou utilizar a função se erro. Já vou fazer logo uma correção. Perfeito? Não vou deixar acontecer o erro. Então, se erro, se não houver erro, o que é que ele vai fazer? Ó? Ele vai utilizar o seguinte texto, ó. Pontuação. Pontuação, ou seja, a pontuação do meu clube, ó. Pontuação, 2 pontos, aspas duplas, e vou concatenar com quem? Vou concatenar com a fórmula. Isso mesmo, vou utilizar um PROC-V. Vai fazer aquela procura na minha vertical e vai procurar quem? Vai procurar o nome do clube, que está aqui na minha célula I1, ponto e vírgula. Quem é a minha matriz tabela vai procurar essa informação aonde? Ele vai procurar essa informação na minha célula de C2, observe, ó, de C2 a D até o meu D21, que é onde tem o nome dos clubes e a sua pontuação. Como eu não vou arrastar essa fórmula, não preciso estar travando a mesma. Ponto e vírgula, qual é a coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar a coluna que tem a pontuação. Então, se a primeira coluna é a coluna que tem o nome dos clubes, se a segunda é a que tem a pontuação, então eu vou formar o número 2, pois eu quero retornar a pontuação. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência aproximada ou exata. Eu quero exata. Então, eu posso tanto clicar aqui nesse nome falso, como eu posso simplesmente colocar o 0. Isso eu estou indicando para o Excel que eu quero uma correspondência exata. Fecho o meu parênteses do meu PROC-V. E se ocorrer algum tipo de erro, ponto e vírgula, eu vou querer simplesmente que ele deixe um tracinho. Quando é que vai ocorrer esse tipo de erro para que você entenda? Se o meu clube não participou desse campeonato selecionado, vai dar um erro. Então, para que não dê um erro, apareça um erro lá para a gente, ele vai simplesmente colocar um tracinho para mim, ó. Beleza? Eu poderia simplesmente deixar aspas duplas, ou seja, ficaria vazio. No meu caso, eu vou deixar esse tracinho. Vou dar um enter e vamos verificar. Ó. Retornou aqui a pontuação do Corinthians no campeonato de 2012. Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Campeonato de 2012, o Corinthians fez 57 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no clube Corinthians e tá aqui, ó. 57 pontos, ó. Legal? Perfeito? E a colocação dele? Ele ficou em qual colocação, por exemplo? Bom, vou utilizar novamente igual a se erro. Novamente eu já vou fazer um tratamento. Se não houver erro, ele vai executar o que eu vou fazer agora, ó. PROC-V, vou fazer uma procura na minha vertical. Vou procurar quem? O Corinthians, que o conteúdo está na minha célula I1, ponto e vírgula. E eu vou buscar aonde? Bom, eu vou buscar essa informação entre a minha célula C1, perdão, entre a minha célula C2, a minha célula que contém aqui o status, como ficou a posição do clube no campeonato, ó. Então eu vou pegar todo esse intervalo, ó, de C2 até E21, ó. Ponto e vírgula, eu quero retornar o quê? Eu quero retornar o status que ficou o clube, ó. Ou seja, esse resultado. Então esse resultado está na minha terceira coluna dessa matriz tabela, ó. A primeira coluna é o time, a segunda é a pontuação e a terceira é o resultado. Então se eu quero retornar o resultado, ele está na terceira, eu coloco o número 3. Ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, coloco o meu 0 para dizer para o Excel, eu quero a correspondência exata e fecho o meu parênteses do meu PROC-V. Ponto e vírgula, se houver algum tipo de erro, volta a frisar, ele vai dar erro porque aquele clube não participou do campeonato. Então eu posso simplesmente colocar aspas duplas e dizer que eu quero a célula vazia. No meu caso, eu quero informar ao meu usuário que o clube não participou, ou seja, ele não participou daquele campeonato selecionado, ó. Não participou.
fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses e eu posso dar um Enter. Ó. Então aqui trouxe que o Corinthians ficou na 6ª colocação. Exatamente, ó. Observe, ó. Legal? Se eu selecionar aqui, por exemplo, um clube, vamos colocar aqui o clube de número 9. O Chapecoense, ó, não participou do campeonato de 2012, ó, e não tem pontuação. Se eu botar o clube de número 8 naquela minha listagem, trouxe o Ceará, também não participou do campeonato de 2012, não participou. Observe, ó, se eu colocar, por exemplo, o número 1, a mesma coisa. Se eu colocar o número 2, a você que chegou no vídeo, a partir de agora, esse número que eu estou informando manualmente, mas lembre-se que ele vai ser retornado de acordo com a listagem que eu selecionar através dessa caixa de combinação, perfeito? E essa listagem é correspondente a quê? A posição desses clubes nessa ordem que está aqui, ó. Legal? Perfeito? Bom, vamos verificar aqui se a minha extração de dados, creio eu que está praticamente, não tem mal o que fazer na minha extração. Agora podemos partir basicamente lá para o nosso dashboard. Então vamos lá, ó. Volta a frisar. Deixa aquele gostei para esse vídeo bater os 50 likes para que eu possa disponibilizar o arquivo inicial para que você possa assistir esse vídeo e montar juntamente comigo. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou aqui na minha guia inserir, vou utilizar ilustrações e vou pegar uma forma qualquer, ó. Vou pegar, por exemplo, esse retângulo aqui, ó. Bom, vou pegar esse retângulo e vou contornar ele aqui apenas para dar uma questão estética, perfeito? Aí sempre vai da criatividade de cada um. Observe que ele sobrepôs aquela imagem, vou clicar sobre ele e vou clicar aqui e enviar para trás, ó. Então aquela imagem agora está sobre o meu retângulo, perfeito? O que eu vou fazer mais além disso, ó? Bom, aqui também eu vou utilizar uma caixa de texto só para colocar sobre essas formas, ó. Perdão, sobre essas caixas de combinações. Então a mesma coisa, eu vou clicar aqui em inserir, ilustrações, vou pegar aqui em formas e vou pegar esse retângulo, ó. Também vou contornar o mesmo, ó. Contornar, por exemplo, até aqui. Vou clicar em formatar forma e vou colocar um outro preenchimento ao mesmo. Eu posso aplicar esse preenchimento diretamente também por aqui, ó. Se eu aplicar o preenchimento cinza, não é o que eu quero, vou colocar um preenchimento, por exemplo, branco, ó. Perfeito? Já o contorno da minha forma eu vou por aqui mesmo, ó. Já que eu cliquei sobre ela, vou aqui em sem linha, vou deixar sem linha. Observe que ela está sobreposta as minhas caixas de combinações, vou clicar sobre ela com o botão direito e enviar para trás, ó. Legal? Bom, o que eu vou fazer agora? Simplesmente eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar umas caixas de texto apenas para especificar o que significa essas caixas de combinações, ó. Deixa eu pegar, por exemplo, essa. Vou só arrastar um pouquinho. E vamos inserir aqui umas caixas de texto só para que o nosso usuário saiba para que significa essas caixas de combinações. Então vou clicar aqui no meu inserir, caixa de texto, vou pegar uma caixa de texto como essa e vou contornar a mesma aqui, ó. E agora basta eu digitar o que eu queira. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, selecione o clube. Bom, eu posso estar centralizando aqui o texto. No meu caso aqui eu vou deixar afastado mesmo e vou apenas deixar centrado, ó. Feito? Então, eu vou eliminar essa borda, clico sobre ela, formatar a forma e vou tirar aqui, ó, sem linha. Legal? Posso estar copiando a mesma, vou dar o Ctrl C com ela selecionada e vou dar o Ctrl V. E agora eu vou só reposicionar aqui a mesma e, claro, vou mudar o texto, ó. Então aqui selecione o ano, por exemplo. E só para dar um destaque, vou colocar aqui uma setinha, ou seja, um tracinho e o sinal. E o nosso sinal aqui de maior, perfeito? Observe, ó. Então, novamente a mesma coisa, vou colocar um traço e o sinal de maior. E um espaçamento, ó. Legal? Bom, deixa eu só aplicar aqui, selecionar ambas as minhas caixas, deixa eu colocar um tom meio que negrito, ó. Perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Bom, agora tenho certeza que você já quer ver as imagens, como é que elas vão funcionar, como é que vai trazer as imagens, perfeito? Então vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Eu quero, para que vai servir esse cara aqui, ó? Eu quero selecionar o meu time específico dentro desse campeonato, perfeito? Então para isso que ele vai servir. Esse cara aqui, ele vai servir para que eu possa ver como é que ficou esse time nesse campeonato, perfeito? No entanto, eu quero ver aqui também abaixo os 5 primeiros desse campeonato e os 4 rebaixados deste mesmo campeonato. Legal? Então vamos lá. Vamos primeiramente aqui na minha extração de dados e vamos montar os 5 primeiros, ó. Então, basta selecionar aqui, ó. Lembre-se que esse intervalo aqui é fixo, perdão, é dinâmico. Ele vai mudando de acordo com o ano selecionado do campeonato, ó.
Então eu vou pegar aqui, ó, do Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Vasco. São esses dados que estão nesse momento, ó. Então esses são os 5 primeiros. Então eu vou clicar aqui no meu inserir e vou utilizar um gráfico de barra simples, ó. Cliquei. Tá aqui, ó, a posição de cada um dos clubes. Se eu vim aqui, ó, adicionar rótulo de dados, vamos ter esses dados, ó. Se eu vim aqui mudar o ano manualmente, ó, vamos mudar aqui para o ano número 1, ó. Vai trazer lá os dados, observe que de forma dinâmica já mudou, ó. Legal? Se eu vim aqui colocar o número 2, vai mudar os dados. Observe, ó. Fluminense, Cruzeiro, Corinthians, Grêmio. Então, tá mudando de acordo com esses dados que também vão mudando, ó. Então, esse é um dos segredos. Então, vou dar o Ctrl X. Vou vir aqui na minha guia Dashboard e vou colar esse carinha, ó. Perfeito? Uma outra coisa que eu também vou estar fazendo, vamos aproveitar essa caixa de texto. Se eu der o Ctrl C e der o Ctrl V aqui na mesma, observe que ela permitiu que eu colasse, copiasse. Deixa eu só reposicionar ela aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui um pouco a área dela. Vou aumentar, por exemplo, até aqui. E aí o que é que eu vou estar fazendo com a mesma, ó? Esse gráfico aqui eu vou estar tirando o preenchimento dele, ó. Então vou aqui na guia formatar. Vou ir em contorno da forma e vou tirar o sem contorno, ó. Ou seja, esse contorno aqui, essa linha de borda, ó. Observe que não tem mais linha de borda. E agora eu vou tirar o preenchimento. Então vou na guia formatar, preenchimento da forma e vou deixar sem preenchimento, ó. Ou seja, agora ficou com aquela sem o preenchimento, então deu o efeito, ó. Então o que eu vou fazer? Trazer ele para sobre essa caixa de texto. Então o que eu vou fazer, ó? Simplesmente eu vou enviar para frente, ó. Enviar para frente, ó. Ou seja, agora ele consegue sobrepor a minha caixa de texto, ó. A minha forma, perdão. Então eu vou só contornar aqui a mesma. Para quê? Para que eu dar um efeito que aquela imagem pertence ao gráfico. Perfeito? Eu não vou conseguir trazer propriamente a imagem ao gráfico. No entanto, eu vou conseguir trazer a imagem de uma forma auxiliar para dentro desse gráfico. E você vai aprender isso passo a passo. Não se preocupe. Então vamos deixar por enquanto dessa forma aqui. E o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Só para que você entenda, agora vai ficar mais fácil. Se eu vim aqui mudar para 2012, ó, já traz quem foi o campeão de 2012. Ó. E os dados mudam de acordo com o ano selecionado. Ó. Cruzeiro, São Paulo e por aí vai. Ó. Se eu vim aqui mudar para 2015, vai trazer lá o campeão Corinthians e por aí vai. Ó. Legal? E os rebaixados, tenho certeza que você já entendeu o que é que eu vou fazer. Se eu vim aqui, ó, selecionar tanto um como o outro, ó, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V, ou seja, eu colei a mesma fonte de dados, o mesmo gráfico. Deixa eu só tentar aqui reposicionar para que eu possa chegar ambos na mesma tela. Então só deixa eu diminuir aqui um pouco essa área e também vou tentar diminuir um pouco a área deste outro, ó. Deixa eu selecionar aqui o nosso gráfico para que possamos ver ambos na mesma tela, beleza? Então vamos lá, o que é que eu vou fazer agora aqui para que você entenda, ó? Bom, vamos mudar esses dados, eu quero ver os 4 últimos, então eu vou clicar sobre ele, selecionar dados, eu poderia simplesmente ter ido lá, na minha base de dados seria um gráfico do zero, então eu só aproveitei para ser mais rápido, ó. Então simplesmente eu posso apagar essa informação e selecionar o que eu quero agora, eu quero ver os 4 últimos, então eu vou pegar aqui do 17º, ó, o Avaí, o Vasco, Goiás e o Joinville e a sua pontuação, ó. Observe que já aparece aqui para a gente, vou dar um OK e já vai aparecer lá, ó. Bom, para que ele não fique meio que, digamos assim, ó, distorcido com relação à pontuação dos times que tiveram pontuação deste lado, à minha esquerda, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar esse eixo aqui, ó. Vou formatar o eixo, então vamos colocar um valor aqui, ó, valor mínimo, vou manter de 0 e o valor máximo vai ser de quanto? Observe que nesse momento está de 45 porque foi o valor máximo dentro dessa base. Mas vamos imaginar que o campeão brasileiro até 2017, se eu não estiver enganado, não alcançou mais do que 82 pontos. Se não me falha a memória. Então vamos imaginar que é 82 mesmo. Então eu vou colocar 82,0. Só para que você vai observar quando eu der o Enter. Ó. Vou dar um Enter. Observe aqui que esse valor aqui ficou meio que negativo. Então vamos só configurar o valor mínimo. Ó. Deixar o valor de 0. Observe que quando eu mexi no valor máximo, o mínimo aqui se configurou por si só. Então o meu mínimo vai ser 0. Porque ninguém tem menos, tem negativo. Perfeito? Então eu vou dar um Enter. E agora sim, ó. Por que eu fiz isso? Só para que você veja, para que esse gráfico aqui não fique com as bases maiores do que este. Porque este daqui está significando os 5 primeiros. E esse daqui, os 4 últimos. Ou seja, essas bases que não podem ser maiores, mais altas, né? Do que essas à minha esquerda. Perfeito? Então a lógica que eu utilizei foi essa. Então agora eu posso apagar esse eixo lateral. Também posso apagar este outro. Legal? E tá aqui o nome dos 4 rebaixados, ó. Se eu vim aqui selecionar 2017, vai mudar lá o nome dos clubes, ó, e muda também o nome dos 5 primeiros. Perfeito? O que vamos estar fazendo agora? Vamos primeiramente retornar
a imagem do primeiro clube que eu estou selecionando aqui através dessa caixa. Ó. Como é que eu faço isso? Ó? Bom, eu vou inserir uma imagem. Ó. Vou clicar aqui no meu inserir. Vou aqui, ó, ilustrações e vou selecionar uma imagem da minha máquina. Ó. Esse dispositivo, vou pegar uma imagem qualquer e vou trazer aqui para dentro dessa forma. Então vou pegar, por exemplo, essa imagem. Tem nada a ver aqui com o nosso exemplo, mas eu só quero a imagem, perfeito? Então tá aqui a imagem, ó. O que é que eu vou fazer com ela? Ó? Observe, ó. Vou só diminuir aqui um pouquinho essa área, só para que eu possa trazer os nossos gráficos para mais próximo. Então deixa eu pegar aqui também os gráficos. Acabei pegando apenas as formas. Depois a gente se preocupa com a parte estética, perfeito? Então vamos lá, ó. Vamos ao que interessa, ó. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo? Essa imagem, por enquanto, tá como imagem 51. Ela nada faz. Se eu mudar aqui o nome do clube, ela não retorna o nome do clube ainda. Então, para isso, eu vou utilizar a função indireto para que ela possa se modificar. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso, ó? Bom, o normal é eu vir aqui através da guia fórmulas, gerenciador de nomes, clicar aqui em novo e começar aqui a nossa forma. No entanto, se eu fizer dessa formazinha aqui, eu não vou conseguir fazer com que o Excel mostre os critérios. Então, por isso, eu vou fazer diretamente na própria célula. E depois só copio e colo lá no meu gerenciador de formas, beleza? Então, como é que eu faço aqui? Ó? Observe, ó. Igual aqui. Normalmente eu vou utilizar a função direto, que é a fórmula essencial desse arquivo. Ó. Igual a indireto, ela me pede o texto referência. Então, como eu quero retornar o nome dos clubes, perdão, o escudo dos clubes, eu vou apontar para a minha aba que tem o nome dos clubes, perdão, os escudos dos clubes. Então, eu vou lá na minha guia times, vou selecionar aqui a minha coluna que contém o nome dos clubes, ó. Então, lembre-se que como é uma função de texto, eu vou colocar entre aspas duplas e vou apagar esses dois pontos A, porque aqui eu já estou indicando que eu quero dar plan times a coluna A por inteiro, perfeito? E vou concatenar com quem? Vou concatenar com a minha guia extração e eu vou buscar a informação que está na minha célula H7, que é aquela informação que me fala qual é o time, perfeito? Ou seja, eu vou pegar o sétimo brasão. Nesse caso aqui eu estou pegando o sétimo, perfeito? Só se eu mudar um outro valor, vai mudar para 1, 2, 3, por aí vai, de forma dinâmica, sempre vai pegar esse número aqui dentro daquela escala de times. E aí o que eu vou fazer? Ó? Bom, eu vou travar aqui a mesma, só por segurança. E vou fechar o meu parênteses. E creio eu que isso aqui já vai me atender. Ó. Vou dar um Enter. E observe que retornou um 0. Isso quer dizer o quê? Que não deu erro. Se tivesse dado erro, retornava lá aquela fórmulazinha de erro. Perfeito? Então o que eu vou fazer agora? Simplesmente vou copiar minha fórmula. Não vou precisar mais dela. Eu posso estar recortando. Vou copiar aqui a mesma. Vou aqui na minha guia fórmulas. Então vou só sair dessa seleção para que a mesma permita. Então vou copiar aqui a mesma. Ou eu vou colocar um aspas simples só para que ela possa permitir que eu saia da célula. Então vou aqui, ó, na minha guia fórmulas, gerenciador de nomes, novo. Então aqui eu vou dar um nome que eu bem entender, só que eu tenho que respeitar também, não colocando espaçamentos, não colocando numerais no início do nome da minha fórmula, perfeito? Então eu quero retornar a imagem do clube. Então eu vou botar aqui, ó, IMG, underline, clube, perfeito? Poderia botar o nome que bem entendesse, ó. Sempre respeitando, não deixar espaçamentos e não colocar números no início do nome da fórmula. E aí, aqui aonde refere-se, eu vou sobrepor com a fórmula que eu criei, ó. Legal? Vou dar um OK. Posso fechar agora. E o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou clicar sobre a minha imagem, vou aqui na minha caixa de texto, na minha barra de fórmulas, igual, e vou digitar aquele intervalo nomeado. O Excel vai reconhecer o mesmo. E se ele reconhecer, ele vai retornar a imagem correspondente. Então, IMG, observe que já aparece aqui para mim. Então, eu posso continuar digitando. No meu caso, eu vou dar um Tab, só para autocompletar. E vou dar um Enter. Observe que já retornou o clube, ó, Botafogo. Se eu vier aqui mudar Atlético Mineiro, já trouxe o Atlético Mineiro, ó. Que legal, ó. Corinthians, ó. Perfeito? Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like para que eu possa disponibilizar o arquivo protótipo a você, para que você possa montar passo a passo juntamente comigo nesse vídeo. A você que é apoiador do nosso canal, tem um link aí na descrição desse vídeo. Seja um apoiador e tenha acesso aos nossos arquivos. Então vamos lá. Observe, ó. Se eu mudar aqui o nome do clube, já vai mudar, ó. Perfeito? Então a única coisa de diferença que eu fiz foi só diminuir aqui a imagem, que ela ficou muito grande, ó. O que é que eu vou querer fazer agora? Bom, lembra que aqui retornou, ó. Retornou
a pontuação e retornou não participou, também vamos inserir aqui abaixo. Ó. Então vou clicar aqui no inserir, vou utilizar uma caixa de texto, perdão, uma forma, vou utilizar uma caixa de texto, então vou utilizar esse retângulo de cantos arredondados. Ó. Cliquei sobre ele, vou contornar aqui sobre o meu brasão, e aí o que eu vou fazer? Ó? Vou clicar sobre ele e vou colocar um outro preenchimento. Ó. Formata a forma, na realidade eu posso vir aqui na minha página inicial e aplicar um preenchimento por aqui mesmo. Ó. Vamos colocar um cinza. E simplesmente com ele selecionado, coloco aqui na minha caixa, na minha barra de fórmulas, igual, e aponto para a célula que vai me retornar o texto. Então, igual a esta célula aqui, ó, e dou Enter. Observe que retornou um tracinho, porque ele não participou do campeonato de 2017, perfeito? Essa é a ideia que você tem que entender, ó. Vou só centralizar e vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Eu vou deixar com o tamanho de 20 e vou dar um negrito, ó. Vamos pegar um outro clube, ó. Vamos pegar, por exemplo, o Atlético Paranaense, ó. Pontuação 55, ou seja, retornou aqui a pontuação que ele obteve no campeonato de 2017, ó. Então a ideia é essa. Então vou dar o Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui abaixo e claro, vou mudar apenas o texto, ó. Com ela selecionada, vou colocar igual e vou apontar para a minha célula que vai me retornar o texto, ó. E deu Enter, ó. Então vou aplicar a mesma formatação, ó. Vou colocar um negrito. Caso ele não fique com ela selecionada, você pode simplesmente selecionar o texto também, ó. Então vou selecionar aqui o texto. Deixa eu pegar aqui do primeiro. Se ele vai permitir que eu, com a minha forma selecionada, vou tentar novamente aplicar o preenchimento. Agora sim, permitiu. E vou dar o número 20, ó. Aumentei o tamanho da minha fonte, ó. Vamos pegar um outro clube. Vamos pegar aqui, vamos mudar o ano para ver se ele também está mudando de forma dinâmica, ó. 2014. Fez 54 pontos, oitavo colocado. Se eu pegar aqui 2009, ele ficou em 14º colocado com 48 pontos. Bem interessante, você há de concordar comigo. Ó. Essa fórmula aqui eu não preciso mais dela. Perfeito? O título do meu gráfico é bem interessante e bem fácil. Ó. Se eu vir aqui na minha guia extração, eu posso simplesmente utilizar qualquer uma dessas células e colocar um texto. Ó, igual, entre aspas duplas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o texto. Ó, G5 do campeonato. Vou dar um espaçamento, aspas duplas, e vou concatenar com a célula que retorna o ano. Ó. G5 do campeonato 2009. Ou do campeonato de 2009, como preferir. Ó. G5 do campeonato. Vou dar um espaçamento do campeonato de 2009. Ou seja, se eu vir aqui no meu gráfico, clicar sobre ele, no meu título, vou clicar aqui na minha barra de fórmulas, igual, e vou apontar para esta célula. E dou Enter. Ó, G5 do campeonato 2009. Vou só colocar um preenchimento aqui, um negrito. Então, se eu vir aqui mudar para 2012, o G5 do campeonato 2012. Ó. Legal? A mesma coisa eu vou fazer aqui para esse G4, que é dos rebaixados. Ó. Então, a mesma coisa eu vou vir aqui. Vou colocar, por exemplo, igual, entre aspas duplas. Vou colocar o seguinte texto. Ó, G4. G4, rebaixados do campeonato de... Dá um espaçamento, aspas duplas e concateno novamente com a célula que me fornece o ano do campeonato. Dou Enter. Então, tenho certeza que você já entendeu que eu vou clicar sobre o título do meu gráfico, aqui na minha barra de fórmulas, igual, e vou apontar para aquela célula. Eu tenho certeza que você já está se coçando aí para saber como é que eu vou retornar as imagens. Mas se você já viu como é que eu retornei essa imagem aqui, eu tenho certeza que você já está entendendo basicamente o que é que eu vou fazer, ó. Beleza? Bom, vamos só mudar aqui a coloração das minhas barras. Ó, se essas daqui são os rebaixados, eu vou pegar todos os quatro que são rebaixados, então eu vou selecionar todos, basta eu clicar em qualquer uma delas, vou aqui na minha página inicial e vou aplicar um preenchimento em vermelho, ó. Legal? Já esses daqui, o primeiro, segundo e terceiro são os três primeiros e os dois completo a tabela, perfeito? Então, o primeiro eu vou colocar um preenchimento individual, então com eles selecionados, clico novamente só sobre o primeiro. Ó. Então agora eu consigo configurar apenas o primeiro. Observe aqui que apenas está selecionado este, ó. Então eu vou aqui na minha página inicial e vou colocar um preenchimento que eu entenda que vai me atender. Como seria a medalha de ouro, vamos colocar um amarelo aqui para exemplificar isso. Ó. Deixa eu verificar aqui uma cor que me atenda. Então eu vou colocar essa corzinha aqui, ó, perfeito? E aí vai dar criatividade de cada um. Ó. Esse daqui vai significar a medalha de prata, né? Então vamos colocar aqui um preenchimento meio cinza.
Observe que eu estou configurando todos de uma vez, então eu vou clicar novamente só sobre o que eu quero configurar. Ó. Então, página inicial, e vou aplicar um preenchimento aqui prata. Uma corzinha cinza para significar se fosse uma medalha de prata. E esse daqui, selecionei todos de uma vez, vou clicar só sobre ele e vou colocar aqui a de bronze. Ó. Então, vou tentar arrumar aqui uma corzinha que significa. Ó. Vou deixar essa, ó. Feito? A intenção do vídeo, mas não é a questão de estética, e sim a questão de como fazer, e aí vai dar sua criatividade. Ó. Então, esses dois eu vou colocar uma corzinha de verde. Ó. Vou colocar, por exemplo, esse verde mais claro. E este outro, vou aplicar um outro preenchimento. Ó. Perfeito? Legal? Bom, aqui está o nome dos clubes, aqui está a sua pontuação. Eu não vou precisar desse texto aqui abaixo. Por enquanto eu vou mantê-los, mas não vou precisar destes, perfeito? Bom, o que eu vou fazer agora para que você entenda? Ó? Observe, ó, aqui na minha extração, deixa eu verificar, aqui na minha guia Conf, eu tenho imagens de 3 troféus e tenho uma imagem de um clube, ó, perfeito? O que eu vou fazer aqui? Ó? Que é a minha fórmula anterior, que eu estava utilizando, não tenho mais fórmula, observe que eu apaguei, então eu vou dar o Ctrl X, vou aqui na minha guia Despo e vou colar o brasão do clube, ó. Observe, ó. E esse preenchimento aqui, essa forma que eu deixei a mais, é para dar um efeito como se esse brasão pertencesse a esse gráfico, ó. Então, como eu disse, eu não vou precisar desse texto abaixo das minhas barras, ó. Então, eu vou simplesmente colar o meu símbolo debaixo do clube, ó. Claro, por enquanto ele não vai mudar de acordo com o clube. O que eu devo fazer agora, ó? Bom, a mesma coisa eu vou fazer. Vou criar uma fórmula aqui de forma dinâmica na própria célula. Vou copiar e colar no meu gerenciador de fórmula, beleza? Assim você vai conseguir ver qual é a fórmula que eu vou utilizar. Ó. Então vamos lá. Ó. Igual a função indireta novamente. E vou fazer o quê? Os escudos dos meus times estão aqui nessa tabela times. Então eu vou vir aqui na minha tabela times. Vou pegar a minha coluna novamente por inteiro. Observe como é que ficou aqui. Então, como é uma fórmula que contém um texto como parâmetro, eu vou colocar entre aspas duplas. E agora eu vou apagar esses dois pontos A, porque aqui eu já estou indicando para a minha fórmula que eu estou pegando a coluna A da tabela times por inteiro. Perfeito? Aspas duplas. E você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou fazer o quê? Eu vou concatenar com a função corresp. Ou seja, a minha correspondência. E ela vai procurar quem? Ela vai procurar o conteúdo que estiver lá na minha guia extração. E se adente agora ao segredo, ó. A célula que contém o primeiro nome do clube, ó. A célula C2. Legal? Então, essa célula aqui ela é dinâmica. Lembre-se que quando eu mudo o nome mudo o ano do campeonato, esse valor é alterado. Então, o campeão de 2012 foi o Fluminense, 2013 foi o Cruzeiro, 2014 o Cruzeiro, 2015 o Corinthians, ou seja, esse nome vai ficar mudando. Entendeu já a lógica? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Bom, agora simplesmente eu vou fazer o que? Ó? Por garantia, eu vou travar o conteúdo dessa célula, beleza? Então, eu vou pressionar aqui o F4, ponto e vírgula, e quem é a minha matriz a ser procurada? Bom, a minha matriz a ser procurada está na minha guia Conf, pois é nela que contém o nome dos clubes. Se eu tivesse colocado o nome dos clubes juntamente com seus brasões, possivelmente eu não precisaria fazer em guias separadas. Mas vamos lá. Na minha guia Conf, o nome dos clubes estão nessa guia, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Na minha guia Conf, eu vou selecionar a minha coluna A por inteira. Perfeito? E aí, vou travar de A a A, pressionando o F4, ó. Ponto e vírgula, eu quero uma correspondência exata. Concorda comigo? Então, eu coloco 0. Fecho o meu parênteses. E para desconsiderar aquele meu cabeçalho, eu coloco -1. Para desconsiderar aquela primeira linha. E fecho o meu parênteses, ó. E está terminada a minha forma. Se eu der um Enter... Vejamos aqui, ele aparentemente não aceitou. Deixa eu dar um OK. E vamos ver o que é que ele está reclamando. Ó. Bom, já detectei aqui. Se observarmos, quantos parênteses eu abri aqui? Ó? Eu abri 1, 2, 3. E eu fechei apenas com 2. Eu devo fechar o terceiro? Provavelmente. Mas nesse caso aqui, eu coloquei um parênteses a mais. Ó. Então deixa eu apagar este. E agora sim, creio eu que vai aceitar. Ó. Eu só tenho um parênteses para a função indireto, abri aqui, e um parênteses para a função corresp. Então, fechei aqui o parênteses da função corresp, e aqui fechei o parênteses da função indireto. Ó.
Vamos dar um Enter novamente e observe que ele retornou o número 0. Isso daqui quer dizer o quê? Que a fórmula já funcionou. Se ela não tivesse funcionado, ia trazer aquele valor que ele não encontrou e aí dá aquele tipozinho de erro. Perfeito? Então isso aqui já está me dando já está me dando uma informação que a nossa fórmula funcionou. Então eu vou copiar mesmo, vou dar o Ctrl C. E o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na minha guia fórmulas, gerenciador de nomes e vou criar como se fosse um intervalo nomeado. Vou clicar em novo. Vou colocar aqui, por exemplo, primeiro. O meu primeiro lugar, perfeito? Então aqui, como eu disse, colocamos o nome que a gente bem entender, só respeitando as regras. Primeiro lugar. E aqui onde refere-se eu vou colar minha fórmula. Observe, e se adente a esta fórmula, porque basicamente eu vou usar a mesma e vou mudar apenas esse carinha aqui, Aqui eu estou pegando o conteúdo C2, ou seja, o C2 é o que sempre retorna o primeiro colocado. Se eu quero o segundo colocado, ele está na minha célula C3. Se eu quero o terceiro, está na minha C4 e por aí vai. Entendeu a lógica? Então eu vou aproveitar essa mesma fórmula, vou criar outro intervalo nomeado e vou mudar apenas a minha célula de referência. Perfeito? Então vou dar um OK. E vamos primeiramente testar. Se ela funcionar, aí eu replico para as demais. Então eu vou pegar essa imagem. E o que eu vou fazer com ela? Com ela selecionada, vou igual a primeiro lugar. Dei o Tab, já autocompletou e vou dar um Enter. Observe que retornou aqui o nome, retornou o clube, Só que retornou grande, né? Então vamos só diminuir aqui. Observe, Então retornou lá a imagem do clube, O Fluminense. Foi o campeão de 2012. Legal? Se eu vim aqui, deixa eu só exibir aqui, tirar minha linha de grade, a linha de título e a barra de forma, só para que a gente possa ter a nossa área toda completa. Se eu vim aqui mudar para o 2009, tá lá, Flamengo, campeão de 2009, Legal? Tenho certeza que esse vídeo já mereceu aquele seu like. 2016 e o 2017, Perfeito? Então, como eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Vou novamente aqui exibir a minha barra de forma, linha de grades, a linha de títulos e vamos replicar. Então, eu posso simplesmente copiar essa imagem, dou Ctrl C, dou Ctrl V e vou colar ela aqui abaixo desse gráfico. Vou fazer a mesma coisa, vou dar um Ctrl V, já que eu estou com ela copiada em memória e vou colar a quantidade de vezes necessária. Vou colar mais uma outra vez. E agora eu vou colar mais 4 vezes para essas outras barras, E não se preocupe, a gente vai ter, vou só apagar esse texto, não vou precisar dele, e vamos mudar as imagens. Tudo isso você vai aprender ainda nesse vídeo, Vou dar já estou com ele copiado, vou dar apenas um Ctrl V, dou um outro Ctrl V e mais um outro Ctrl V, Então tá aqui as imagens, Agora basta eu reposicionar as mesmas para baixo das nossas barras. Vou adicionar aqui um rótulo de dados só para trazer a pontuação desses clubes. Você pode estar aumentando aí, selecionando página inicial e aumentando o tamanho da sua fonte, colocando um negrito, vai aí do gosto pessoal de cada um. A parte mais de criativo eu vou deixar com você, vou lhe mostrar apenas como montar, perfeito? E aí o que é que eu vou fazer agora? Bom, esse daqui eu quero as imagens dinâmicas, porque se eu vir aqui e selecionar 2012, vai retornar para todas as imagens o mesmo time. Eu quero agora que mude os times. Então o que é que eu devo fazer? Como eu frisei, a fórmula vai ser a mesma, o que eu vou mudar é apenas o parâmetro. Essas imagens estão sendo buscadas através da minha guia, que tem as imagens, e através da minha guia conf, que tem o nome dos clubes. E claro, através da minha guia extração, que tem a posição de cada clube. Se retornou lá a imagem do Fluminense é porque ele ficou em primeiro lugar no campeonato 2012. Perfeito? Então, se eu vim aqui, na minha guia dashboard e mudar para 2013, vai retornar a imagem do Cruzeiro. Se eu vir na minha guia extração, tá lá o nome Cruzeiro. Então é isso que faz que aquela imagem também mude, Bom, eu quero agora a imagem do Grêmio, que ficou em segundo, o Atlético Paranaense terceiro, o Botafogo quarto e o Vitória que ficou em quinto. E os demais que foram rebaixados. Como é que eu faço? Vamos lá, Simplesmente eu vou aqui na minha guia fórmulas, gerenciador de nomes, e eu vou pegar essa fórmula que já está criada, que fizemos agora passo a passo, O primeiro lugar, beleza? Então vamos editar ela, Vou aqui em primeiro lugar, vou copiar aqui essa fórmula, sem precisar editar mesmo, Vou copiar mesmo, vou dar o Ctrl C e vou clicar aqui em novo. E vou criar uma nova fórmula, E agora eu vou colocar, por exemplo, segundo
lugar. E eu vou copiar a mesma fórmula, aonde refere-se. E vou alterar o que? Apenas esse C2, ó. Eu não quero mais o conteúdo do C2, porque o C2 indica o primeiro lugar. Eu quero o conteúdo, eu quero o segundo lugar que está na minha célula C3. Então eu vou alterar para 3, ó. E dou um OK, ó. Posso fechar. E agora eu posso simplesmente vir nessa imagem e alterar aqui, ó. Colocar igual. Conforme eu já vou digitando, ele já está aparecendo aqui pra gente, ó. Segundo lugar, ó. Segundo lugar. Dei um tab, autocompletou, vou dar um enter. E observe que retornou já a imagem do segundo colocado, ó. A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Tenho certeza que você já entendeu o raciocínio, ó. Então eu vou aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, em novo. Vou colocar aqui, ó, terceiro, underline, lugar. Acho eu que a minha fórmula ainda está copiada em memória. Deixa eu verificar se ainda está. Vou dar o Ctrl V e realmente ainda está, ó. Então, eu tinha alterado a anterior para C3, essa eu vou alterar para C4, pois contei o terceiro lugar, ó. E vou dar um OK, ó. Vou fazer logo a do quarto e a do quinto lugar, ó. Então, novo. E esse daqui vai ser o quarto lugar. Vou colar a mesma fórmula e vou alterar agora para o C2 ter o primeiro, o C3 o segundo e o C3. Não vamos se atrapalhar. No C2 eu tenho o primeiro colocado, na C3 eu tenho o segundo colocado, na C4 eu tenho o terceiro. Então na C5 eu vou ter o quarto colocado, ó. Então vou dar OK. Então eu tenho o primeiro, o quarto, o segundo, o terceiro está aqui, então falta somente o quinto. Então para eu não me atrapalhar, deixa eu copiar aqui a fórmula do quarto, beleza? Vou dar o Ctrl C, novo, e eu vou colocar aqui quinto lugar, ó. Quinto lugar. E vou colar a fórmula do quarto e vou alterar para C6. Já na minha C6 retorna o sexto, o quinto colocado, ó. Vou dar um OK. Posso fechar e agora basta eu vir nas minhas imagens e selecionar, ó, igual. Esse eu quero o terceiro lugar, dei um enter. Esse daqui eu quero o quarto, igual a quarto lugar, dei um tab, autocompletou, dei um enter, já selecionou a fórmula, ó. E eu quero o quinto lugar, ó, igual a quinto lugar, dei um tab, autocompletou, dei um enter, retornou o quinto lugar, ó. E os rebaixados? Bom, os rebaixados é a mesma coisa. O que vai mudar é o seguinte, ó. Os rebaixados começam a partir da minha C. Observe, ó, começa a partir da minha C18, ó. Ou seja, eu vou informar lá C18, C19, C20 e C21. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vamos novamente, ó. Vou aqui na minha guia fórmulas, gerenciador de nomes, novo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, botar aqui, ó, 17º, ou seja, o primeiro rebaixado, ó, 17º. Vou colar a mesma fórmula e vou alterar aqui para C18. Se não me falha a memória, C18, C18, C19, C20, C21. É exatamente isso, ó, C18. Vou dar OK. Se eu tiver dúvidas, basta eu selecionar, basta eu apagar esse conteúdo, aqui, ó, e clicar sobre a minha célula que eu quero que retorne, beleza? Então, no meu caso aqui é C18. Então, vou copiar aqui a fórmula para que eu possa replicar para as demais, ó. Vou dar um OK e dou um OK, ó. Então, vamos criar agora o nosso 18º, novo, 10º, underline, 8º. E vou colar a mesma fórmula. E claro, vou alterar apenas o parâmetro de C18 para o C19. Ou seja, retornar o 18º colocado, ou seja, o segundo rebaixado, ó. Vou dar um OK. Vamos clicar aqui. Esse aqui vai ser o meu 19º. Observe que eu estou colocando nomes intuitivos para ficar mais fácil a gente identificar, ó. Aqui vai ser o meu C20. Dou um OK. E agora vai ser o meu 20º. 20º. Vou colar aqui a minha fórmula. E vou alterar aqui para C21. Dúvidas? Clique na célula que contém a informação que você quer retornar, ó. Observe como é que ficou a nossa fórmula. Dou um OK. Então, o que eu devo fazer agora? Simplesmente selecionar a imagem e começar a digitar. Igual a 17º. Cliquei sobre ela e dou um Enter. Aqui eu quero o 18º. Então, eu tenho que colocar primeiramente igual a 10º. Vou clicar sobre a minha fórmula e dou um Enter. Eu quero aqui o 19º igual a 19º e dou um Enter.
E a mesma coisa, eu quero o 20º, igual a 20º, dei um tab, autocompletou e dei um enter e já colocou a imagem, ó. E agora o que é que eu devo fazer? Vou apagar esse texto, não preciso dele. Posso vir aqui em exibir, linha de grades, removo a linha de títulos e a barra de formas para que eu possa ver tudo numa área só. E tá lá, ó. Se eu quiser vir aqui pegar o Corinthians, por exemplo, ó. O Corinthians ficou em 10º colocado com 50 pontos no campeonato de 2013. Se eu mudar aqui para o campeonato de 2017, que ele foi o campeão, observe, ó, o que é que vai aparecer aqui para a gente, ó. Ficou em primeiro lugar com 72 pontos e foi o campeão. Claro, aqui eu posso aumentar, né? Devo aumentar a minha caixa, ó. Campeão de 2017, ó. E aqueles troféus? Vamos botar os troféus também. Então os troféus é bem simples, ó. Basta eu pegar os troféus, vou dar o Ctrl C ou Ctrl X, vou dar o Ctrl X, vou recortar ambos e vou colar aqui em qualquer local. E agora eu vou só reposicionar, ó, porque os troféus são fixos. Os troféus é para o primeiro, para o segundo e para o meu terceiro, ó. Apenas para dar um toque mais especial ao nosso gráfico, ó. Se eu vim aqui mudar para 2016, ó, então aqui basicamente você pode pegar a mesma ideia e aplicar um gráfico aí para a sua empresa que você quer ver os vendedores que mais venderam e por aí vai. Eu tenho certeza que você vai conseguir pegar essa lógica. E os rebaixados, vamos simplesmente vir aqui na minha inserir, vou em ilustrações, vou em formas e vou pegar uma setinha para baixo, ó. Vou clicar nesta seta e vou contornar a mesma aqui, ó. Então, como é rebaixado, eu vou botar ela para baixo e vou aplicar um preenchimento em vermelho, ó. Então, preenchimento em vermelho. Observe, ela ficou com a cor de borda aqui azul, então eu posso clicar sobre ela, formatar a forma e vou remover a linha de borda. Eu posso mudar a mesma cor da borda da linha para a mesma cor. Então eu vou deixar aqui, ó, sem linha. E aí, basta eu copiar essa forma, Ctrl C, Ctrl V, colei do lado desse brasão, vou colar do lado do outro. Estou com ela copiada em memória, então basta agora eu dar o Ctrl V, colar quantas vezes eu quiser, ó. Se você não for inscrito no nosso canal, peça a sua inscrição. Se já for inscrito, recomendo o nosso canal, compartilhando esse vídeo para seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Então, creio eu que está terminado. A proposta era essa, ensinar passo a passo a montar um gráfico do Brasileirão aí, com o ranqueamento dos 5 primeiros e os 4 rebaixados, trazendo o brasão do seu clube. Aqui você pode ainda fazer muitas coisas, você pode trazer aqui quantas vitórias, quantas derrotas teve o seu clube, ou seja, você pode aí, vai da sua criatividade. Espero que tenha deixado aquele gostei para que a gente bata aquela meta de 50 likes, para que eu lhe disponibilize no comentário fixado o link inicial desse arquivo para que você possa montar passo a passo assistindo a este vídeo. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos que também querem aprender Excel de forma gratuita. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar a manter esse conteúdo no ar, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!